Oi, meu nome é Fernanda Donini e esse é o nosso curso de mandalas. Vamos lá? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre tintas. Em geral, as tintas recomendadas, né, para o trabalho de mandala é a PVA e essa acrílica. A marca mais usada aqui no Brasil é essa aqui, a Acrylex. A textura dessa tinta aqui, ela facilita bastante o trabalho, porque ela não é nem muito espessa, nem muito líquida. É claro que isso também depende de cada pontinho que você vai fazer. Em geral, as tintas mais novas, né, quando você compra ela novinha e tal, elas não são tão grossas quanto aqueles pontinhos que já foram, que você já fez, já foram usados há mais tempo, né, que a tinta já estava aberta há mais tempo. E uma dica que eu dou é sempre colocar um paninho úmido, um papelzinho mesmo em cima do potinho aberto, enquanto você usa a tinta, assim evita que a tinta resseque, né? Outra coisa é onde você vai colocar a tinta para usar. Então você pode colocar uma pequena quantidade num potinho separado, tipo um potinho de danoninho ou alguma outra coisa, ou até no godê, que é esse objeto. Acabo que eu uso na própria tampinha, né, da tinta. Não é o recomendado, tanto por deixar essa tinta que fica aqui aberta engrossar com o tempo de exposição no ar e tal, quanto até poder manchar a cor quando você vai com a ferramenta. Ali você pode misturar uma cor na outra, né? Então isso pode prejudicar um pouco ali você usar na tampinha, mas com cuidado dá tudo certo. Uma outra coisa de usar na tampinha também, que é um certo risco, é que você, gruda a tinta e ela resseca aqui em volta. Então, sempre que você for guardar, é legal você dar uma limpadinha em volta para poder fechar. Mas isso aqui ajuda que dá uma economizada na tinta, né? Facilita bastante. Eu fecho, chacoalho, e aí quando eu abro, a tinta já fica aqui no potinho, e aí eu vou usando ela, que eu acho mais prático, eu acho que economiza tinta, já que teria o desperdício do que a gente bota aqui no godê, né? E tem uma dica, cuidado quando você for despejar a tinta na tampa ou em outro lugar para não cair demais. Principalmente não faça isso em cima da mandala, não arrisque, porque pode cair tinta no seu trabalho, já aconteceu comigo, é desesperador. Então, quando você for ter que botar um pouquinho mais de tinta, você bota separado e longe da sua mandala. Também não abra o potinho em cima da mandala, porque sempre cai aqueles pedacinhos secos que eu falei, quando você rosqueia a tinta, né? Então cai e acaba grudando no trabalho que você já está fazendo. Sobre a tinta acrílica, a gente tem a tinta fosca e a tinta brilhante. Em relação ao brilho, não faz tanta diferença, porque vai depender muito do verniz no final, dele tirar ou dele dar o brilho, né? De você usar um verniz fosco ou um verniz brilhante. A diferença está mesmo na viscosidade da tinta. A fosca, ela é um pouquinho mais grossa que a brilhante. Então a fosca acaba fazendo aquele biquinho na tinta, né? No pontinho, que é o mesmo pontinho equivalente ao pontinho da PVA. Porque a PVA também ela é um pouco mais grossa, então ela fica aquele pontinho mais para cima. A brilhante, ela já faz um pontinho mais lisinho, ela não fica aquele biquinho, ela deita assim em cima da peça, né? É mais uma questão de gosto mesmo e do que você vai se adaptar melhor. É sempre bom experimentar, sempre que possível, né, as diversas tintas que tem aí, né, à disposição e entender qual delas que você mais se adapta, né? Você também pode optar por fazer as suas próprias cores. Isso é bem legal para trabalhar e muito legal para trabalhar o degradê, né? Quando você vai lá do mais escurinho e vai clareando, assim, fica muito legal porque você pode dosar as tintas, né? Eu aconselho você comprar o branco neve, látex, né? Aqueles potinhos de tinta mesmo que você encontra em lojas de material de construção, e o xadrez. E aí você escolhe uns potinhos que tem uma vedação boa para a tinta não secar depois. E se você não tiver ou não quiser comprar os potinhos, você pode inclusive usar saquinho de sacolé, por exemplo. Então você coloca a mesma quantidade de branco nos potinhos e você vai variando a quantidade de xadrez.
Então, por exemplo, para fazer o degradê, né, nos vários tons da mesma cor, você coloca 10 gotas em um, e 20 em outro, e 30 em outro, e assim por diante. E aí, se você desejar anotar no pote a quantidade de ml lá do branco que você usou e a quantidade de gotas, porque se de repente você gostar muito do resultado da cor e depois quiser reproduzir ele depois, você já tem ali a receitinha. Então você pode misturar as cores do xadrez, inclusive, para criar cores novas. E a lata do branco rende muito e dá para fazer muita tinta. É uma economia muito boa e você ainda cria umas cores únicas para sua mandala. Bom, e tem a base acrílica, que é justamente para preparar a mandala. Ela não é fundamental, mas se o seu suporte, né, o lugar onde você está fazendo a sua mandala, se ele for áspero, você vai ter que usar essa base acrílica para poder uniformizar essa base. Para o fundo, eu aconselho a tinta PVA fosca ou até mesmo a tinta acrílica brilhante, porque eu acho que fica mais fácil de limpar os erros, né? Caso aconteça alguma coisa para você limpar, essa daqui é muito boa. E a textura da tinta ela é muito melhor para receber esses pontos. Mas mais uma vez, é uma questão de gosto e com o tempo você vai descobrir o seu. E também uma questão de investimento, né? Porque essa daqui fica bem mais em conta para você usar a quantidade que você usa para pintar um fundo do que essa daqui, né? Bom, a PVA, ela costuma craquelar se ela estiver mais usada. Assim, no vídeo com dicas, eu ensino a você usar um medium para ajustar a textura dela. A acrílica, dificilmente isso acontece. Você pode usar todos os tipos de tinta numa mesma mandala, né, como eu tinha dito, e também trabalhar com várias marcas diferentes e várias texturas. Bom, então é isso, né? Eu apresentei um pouquinho de cada tinta, das marcas, e aí fica a seu critério o que você vai escolher, o que você vai se adaptar, tá bom? Então, vamos lá para o próximo vídeo?